Oi, meus amores, tudo bem? Hoje eu vim ensinar para vocês uma técnica para ajudar com a questão da ansiedade e do pensamento obsessivo compulsivo, né? E aí a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Quero trazer aqui no YouTube sempre a parte mais prática de tudo aquilo que a gente fala no Instagram. Meu nome é Vitória Mansur, eu sou a terapeuta do safado feminino e não tem como a gente falar, né, de sexualidade, de autoestima sem falar dessa diminuição da ansiedade, desse pensamento, para a gente poder encontrar um estado de ser, de sentir, de pensar e de viver melhor. Então vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa entender é que essa prática sempre vai ser a prática meditativa. E antes de você fugir, porque as pessoas não gostam de meditar, elas acham que elas tentaram e não conseguiram meditar, a gente precisa entender o que é meditar, o que é um estado meditativo. Não é um estado de não pensamento, não existe. A partir do momento que eu penso que eu não estou pensando em nada, eu estou pensando que eu não estou pensando em nada. Então, não é sobre não pensar, é sobre ter consciência do que eu estou pensando, é sobre ter consciência do que eu estou sentindo e é sobre criar espaço entre um pensamento e outro. Então, quando a gente começa a incorporar isso no dia a dia, isso não significa meditar 15 minutos de manhã ou 15 minutos à noite e passar o resto do dia inconsciente no piloto automático. Isso não funciona. É a meditação como forma de viver. E como a gente faz isso? É simples, mas não é fácil. Quando você está andando, ande. Quando você está falando, fale. Para de fazer mil coisas ao mesmo tempo e para de ficar conversando com essa voz na sua cabeça o tempo todo. Presta atenção nesse diálogo interno, principalmente porque a maior parte desses pensamentos são pensamentos que você pensou ontem e vai pensar amanhã. Então, são pensamentos repetitivos que você mantém vivos na sua mente. Por você repetir eles tantas vezes, você começa a acreditar que eles são verdade. E quanto mais você repete esses pensamentos, mais você acredita neles. E eles são só pensamentos. Os seus pensamentos, deixa eu te contar, não são a verdade absoluta do mundo, tá? Então, é fundamental, esse aspecto fundamental. E aí, então, como a gente faz? A gente começa com a prática meditativa assim, de manhã, né? Para aprender a olhar para dentro e observar esses pensamentos, observar como eu tô me sentindo. E aí, levar essa qualidade para o resto do dia. Quando eu tô cozinhando, cozinha. Quando eu tô dançando, dança. Quando eu tô conversando, conversa. Para de ficar andando, cozinhando, debatendo com a voz na sua cabeça, tentando resolver problema o tempo todo. Vocês acham que isso é saudável, que você está buscando soluções. Mas quanto mais problemas você resolver, mais problemas vão aparecer para você resolver. Então, a gente precisa mudar a nossa percepção, né, a nossa perspectiva da vida, das coisas. E aí entra o mindfulness, né? Que é isso que eu acabei de explicar. Quando você está fazendo algo, esteja presente no aqui e agora. E isso a gente só consegue fazer quando a gente passa por alguns pontos. E assim, lembrando que é sempre uma prática de vai e volta. A gente tá tão acostumado que a gente vai se pegar lá, a hora que se pegou, volta. A hora que se pegou, volta. A hora que se pegou, volta. É um movimento de vai e vem constante e vai ficando cada vez mais fácil, mais automático, conforme a gente vai estabelecendo esse novo padrão. E aí, aproveitando que eu tô falando disso, a gente só consegue fazer isso quando a gente parte de um ponto de atenção e aceitação de quem a gente é, do mundo, da dor e das incertezas. Então, a gente precisa parar de buscar uma vida perfeita, parar de buscar uma vida sem dor, parar de fugir constantemente do desconforto emocional. É óbvio que não dá para encarar todo o desconforto emocional de uma vez só. E fugir, em até certo grau, é saudável, mas não como padrão, não como o que eu faço o tempo todo. Então, como uma das coisas. Então, às vezes, uma distração, às vezes, uma fuga, às vezes, uma quebra. Mas a maior parte do tempo, consciência. A maior parte do tempo, voltar para esse estado. E para estar nesse estado, a gente precisa aceitar que existe dor, que existe desconforto, que às vezes a gente vai ter que ficar presente com esse desconforto. E também entender que não tem uma cura para todos os males do mundo e que vai chegar um momento que você vai viver uma vida linda, rosa de conto de fadas. Não é sobre isso, né? Quanto mais você se acostumar a voltar antes de 17 segundos, mais fácil fica. Por quê? Porque depois que os seus pensamentos já ganharam um momento, ou seja, é mais fácil você parar essa conversa nos primeiros 2 minutos do que você parar, ou nos primeiros 17 segundos, do que você parar depois de meia hora. Depois de meia hora já era, já foi. Vai ser muito difícil interromper esse fluxo, porque ele já, né, já foi bem longe. Então, quanto mais atenção, quanto mais a gente treina, mais a gente consegue não é controlar, mas direcionar nossa atenção para coisas mais positivas, ou pelo menos neutras, que nesse caso é esse estado de neutralidade que a gente busca. E aí, a gente só consegue fazer isso também se essa for uma atenção positiva, ou seja, se toda vez que eu me pegar, eu me julgar, me escorraçar,
vai ser muito chato fazer isso. Eu preciso ser legal comigo mesmo e aceitar o meu processo. Então, aceitação e compaixão fazem parte desse processo. É um olhar amoroso para si mesmo. É prestar atenção em si mesmo com compaixão, tá? Isso é bem importante. E aí a gente também precisa falar sobre estar confortável com o desconfortável e estar desconfortável com o desconhecido. A gente não sabe o que vai acontecer amanhã. A gente precisa parar de querer controlar e dominar e achar que se a gente prever todos os cenários, a gente vai poder lidar com eles da melhor forma possível. Isso não funciona assim. Você está resolvendo um monte de problemas imaginários na sua cabeça que provavelmente você nem vai viver eles. Por quê? Né? Isso só vai te colocar num estado mental de defesa, num estado mental negativo, num estado mental de autoproteção, num estado mental de paranoia. Então, não é sobre isso, né? Deixe e resolva os problemas conforme eles aparecem na sua vida. E aí sim, olhe para eles, olhe para o desconforto, sinta o desconforto e escolha agir. Não reaja, haja, né? Isso é uma grande diferença, importantíssimo da gente pensar e da gente falar. E queria fechar esse vídeo trazendo essa conscientização do que é confiança e do que é segurança. Enquanto a gente está buscando confiança e segurança no controle externo, ou seja, enquanto eu quero controlar como os outros agem, como os outros pensam, quais são os meus resultados, o que vai acontecer, eu vou entrar num estado de ansiedade, paranoia e pensamento compulsivo obsessivo. Se eu aceito que a segurança e a verdadeira confiança é entender que eu vou conseguir lidar com o que quer que aconteça e conforme for acontecendo eu vou resolvendo, e às vezes vai ser em partes, mas eu vou resolvendo e eu vou sobreviver e vai dar tudo certo. Essa é a verdadeira confiança. A confiança e a segurança não vêm de conseguir prever e controlar os fatores externos. A gente não tem esse poder, a gente não tem essa habilidade e isso gera muito estresse mental. Então, é diferente, é a confiança no eu, é a confiança nos meus sistemas, é a confiança no meu alinhamento, é a confiança na minha força mental, na minha psique e na minha capacidade criativa de resolver problemas. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se ficou alguma dúvida, deixem nos comentários aqui embaixo e a gente vai se falando. Beijo!